Muito boa noite, queridos, graça e paz. Estamos iniciando mais um momento aqui devocional, mais um momento de reflexão e oração nesse espaço da Igreja Batista Memorial em Timon. Pastor Ramon Torres com vocês, às quintas-feiras, estudando a respeito de Moisés. Então sejam todos bem-vindos. Estou vendo que a turma está começando a chegar, né? Que você possa ser edificado esta noite, que você consiga de fato ouvir um pouco da palavra do Senhor, né, e possamos juntos assim consolar, né, uns aos outros, orando, nos colocando à disposição de ouvir sempre a palavra do Senhor. Então, boa noite, estou vendo aqui a irmã da Avenil, as pessoas estão chegando e está aqui Alvino Valdir, boa noite, que bom ver vocês um pouquinho. Estamos aí caminhando para o final de mais um mês, hein? Penúltima semana, basicamente, última semana cheia do mês de julho. Lá se foi metade do ano, né? E até aqui nos ajudou o Senhor. Então estamos aí projetando alguns recomeços, obviamente, e se Deus assim nos permitir, primeiro domingo de agosto, estaremos aí com a volta dos nossos cultos presenciais ali, claro, com todas as regras, com tudo aquilo que é necessário, mas estamos voltando aqui, estou vendo a Ariane aí lá de Júlio Borges entrando aqui também, irmã Maria do Carmo, como é bom poder ver os irmãos e ter este contato aqui, mesmo que semanal à distância, mas um contato nos colocando diante do Senhor, lembrando sempre que é o Senhor quem está nos guardando e protegendo. Então, ontem os irmãos estiveram aí com o Eduardo, né, nesse momento também de oração, uma semana sempre edificante, uma semana onde podemos assim lembrar do cuidado do Senhor. Então Deus está cuidando de nós, lembre-se disso. Lá se vão 6 meses desse ano, né? Lá se vai metade de um ano estranho, mas estamos caminhando sempre diante da vontade do Senhor. Então, já nesse começo trago essas informações. Esse domingo já teremos aqui movimentação no templo, a equipe estará retornando, teremos a volta da pregação aí com o pastor Ramon Laqueden, testemunhando a ação de Deus na vida dele, ele estará trazendo a palavra. E no primeiro domingo de agosto já teremos, em nome de Jesus, culto presencial. Então, os irmãos fiquem espertos que estaremos informando o procedimento nessas primeiras semanas. Precisaremos fazer alguns trâmites, teremos aí algo como inscrição, enfim, teremos algumas coisas, mas estamos retornando em nome de Jesus ao nosso convívio aqui no templo, louvando a Deus por esse cuidado precioso nesse período, né? Então vamos abrir esse momento orando, colocando diante do Senhor aí. Sei, né, antes de abrir aqui essa transmissão, eu vi ali, né, que faleceu alguém ligado a algumas pessoas queridas aí da Memorial, né, e eu estava lendo as mensagens ali rapidamente, então sei que continuamos com pessoas enlutadas na nossa comunidade, amigos, próximos, parentes. Então precisamos sempre nos colocar diante do Senhor, clamando esse consolo. Então nós vamos abrir aqui agora, lembrando sempre, você que está chegando, você que é membro aqui da igreja, abra uma sala, compartilhe, que a mensagem do Senhor possa chegar aí o mais longe possível, compartilhe os links, vamos fazer com que mais pessoas tenham acesso ao ouvir a palavra de Deus. Você pode colocar o seu pedido, mesmo que eu não cite aqui, porque ele vai subindo, né? Nem sempre eu consigo ler. Temos pessoas aí da igreja que leem os comentários, temos pessoas responsáveis, pessoas que estão intercedendo. Então, digite o seu pedido, fique tranquila,
né? Digite o seu pedido, porque temos pessoas que estão orando, nós estamos orando pelos pedidos. Depois também nós sempre olhamos, né? Sempre tem aí uma equipe, eu mesmo leio os comentários depois, colocamos diante do Senhor, porque é um momento realmente que o Senhor nos autoriza a clamarmos, né? Um período que o Senhor pede. A palavra de Deus diz que nossa função é essa mesmo, nós temos que buscar a esse Deus. A ação, a resposta é com Ele, mas nós como filhos, como servos, nos colocamos diante do Senhor em oração. Então vamos ter esse momento agora, esse momento de oração, abrindo este período, e aí nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Então você que puder, feche seus olhos e vamos assim abrir este momento orando diante do Senhor. Santo Deus, mais uma vez, Pai, te glorificamos por estarmos nesse instante juntos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é buscar a Tua presença, que é nos edificarmos na Tua palavra e também aliviarmos o nosso coração. Então, coloco desde já os nossos irmãos e irmãs que estão com sentimento de luto, que estão entristecidos, alguns talvez desanimados, outros que estão acompanhando agora em um horário alternativo, fazendo alguma a tarefa, ou talvez por não estarem conseguindo dormir. Enfim, o Senhor é quem conhece cada um que está ouvindo agora este momento, e colocamos diante do Senhor que o Teu Santo Espírito traga consolo, traga paz, traga serenidade e sensibilidade. Fala sempre no meio do Teu povo, acalma o coração dos Teus filhos, ajuda-nos a entender e enxergar aquilo que o Senhor tem feito por nós. Fala aos nossos corações também nesse momento de reflexão, onde continuamos estudando o Teu servo Moisés, que o Senhor continue a mostrar a Tua palavra para nós. Assim nós oramos agora, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, glória a Deus, que nós podemos estar aqui orando, né? Tá aqui, irmã Josa, acabei de ver. Vamos continuar orando aí pela irmã Zélia, né? Tá com problema, acho que ela tá com a questão de coluna também, né? E a enfermidade complica. Vamos continuar orando e colocando isso diante do Senhor. Vamos ler um trecho da palavra do Senhor, um capítulo importantíssimo, que é o capítulo no livro de Êxodo. Nós temos acompanhado a trajetória de Moisés e chegamos em um capítulo importante, que é o capítulo 19. O capítulo 19 de Êxodo é uma preparação para um dos momentos mais importantes da nossa história. Aqueles que gostam, que conhecem, quando fala Êxodo 20, já sabem do significado teológico que nós temos nessa referência. E nós então estamos acompanhando desde o nascimento de Moisés, desde o início da escravidão ali. Hoje mesmo eu coloquei naquele videozinho, os irmãos já perceberam, toda quarta o pastor Laqueden solta um vídeo devocional, alguns minutos, coisa rápida, falando um pouquinho, e às quintas-feiras eu eu gravo um vídeo falando da série Moisés. Como nós começamos essa série antes da pandemia, então muita gente foi pegando a série de acordo com as transmissões. Então estou fazendo vídeos curtos falando sobre o início dessa trajetória. Então hoje de manhã, por exemplo, falei em Êxodo 2, coisa curta mesmo. Você pode compartilhar à vontade. E nós estamos acompanhando então o desenrolar da ação de Deus no meio do povo através da vida de Moisés e da formação dessa história. E então nós vimos ali desde as 10 pragas, nós estamos vendo toda a devastação que aconteceu no Egito, a libertação, aquela ação poderosa de Deus, Deus trabalhando no coração do povo, Deus trabalhando no coração de Moisés, revelando a grandiosidade, revelando quem ele é, formando o caráter de um povo. É isso que a gente observa em Êxodo. Deus está formando o caráter do seu povo. E aí o que é que nós chegamos no capítulo 19? O capítulo 19 é o que nós chamamos, seria um anticlímax ou seria um preparativo para um grande ato,
chegamos no momento que antecede a manifestação de Deus no Sinai. É um momento de expectativa. É um capítulo curioso porque ele nos mostra alguns pontos do trabalho de Deus no meio do povo. Então eu peço que você acompanhe aí Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 1, porque nós temos alguns detalhes importantes aqui nesse texto. Então o texto começa assim: no fim do 3º mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam, e Israel ficou acampado ali de frente para o monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos israelitas: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdote e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhes havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo: faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés: virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e sempre creia em ti. Porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. O Senhor também disse a Moisés: vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas roupas e estar prontos para o 3º dia, pois no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limites para o povo em redor do monte, dizendo: cuidado para não subir ao monte e nem tocá-lo. Tudo aquilo que tocar o monte será morto. Ninguém encostará a mão naquele que fizer isso. Ele será apedrejado ou flechado, seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo, e eles lavaram suas roupas. E ele disse ao povo: estáis pronto para o 3º dia, não vos chegueis à mulher. No 3º dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um soar de trombeta muito forte, e a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo, e fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por meio de um trovão. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá, e Moisés subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo para não acontecer que ultrapasse os limites para vir até o Senhor, a fim de vê-los e muitos deles morram. Os sacerdotes que se aproximam do Senhor também devem se santificar, para que o Senhor não se volte contra eles. Moisés respondeu ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiu, dizendo: marca os limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor insistiu: vai, desce, depois subirás com Arão, mas os sacerdotes e o povo não poderão ultrapassar os limites para subir até o Senhor, para que não se volte contra eles. Então Moisés desceu até o povo e lhe disse isso. Amém. Olha o capítulo 19 de Êxodo aqui, o que está acontecendo nesse texto. Às vezes a gente tem aquela visão romanceada por filmes, desenhos, novelas, e a gente tem a sensação de que o povo se reúne, Moisés sobe, desce com as placas, né? Desce com as pedras e está tudo certo. Não. Existe uma preparação. O capítulo 19
de Êxodo é um capítulo que nos lembra de maneira pontual alguns pontos, alguns pré-requisitos para um encontro com Deus. Isso aqui é interessante. Na verdade, o texto começa dando uma ideia de tempo. Quanto tempo havia acontecido da libertação do Egito até que Deus finalmente, de maneira oficial, se reunia com esse povo? Deus passou os últimos meses levando o povo exatamente àquele ponto. Eu não sei quantos já tiveram o privilégio de ver imagens, de ver cenas ali da Península do Sinai, do lugar onde ficam esses picos. É um lugar que geograficamente é muito imponente. Eu não sei você, mas principalmente na região que nós estamos, no Maranhão e principalmente nos interiores do Piauí, nós temos serras maravilhosas. Nós temos alguns lugares que eles são imponentes, o simples fato de você ver te maravilha. E nós estamos diante de uma multidão, mais de 2 milhões de pessoas, observando e esperando a ação do Senhor em um lugar, uma cadeia de picos ali no Sinai, algo que geograficamente é muito imponente, é alto, tem aquela questão, quando você está diante de lugares muito altos, que você se compara, você vê ali a sua finitude, né? O seu tamanho diante daquele cenário é algo que chama atenção e Deus escolhe ali. Deus coloca aquele lugar e nós vamos observar então que Deus ele meio que faz um jogo com Moisés, ele chama Moisés, fala algumas coisas para Moisés, Moisés desce e fala com o povo responde, né? Deus sabia tudo que o povo ia responder, mas existe uma questão simbólica, existe uma questão necessária do povo entender o que está acontecendo. Deus está impondo alguns limites na relação. Na verdade, no Antigo Testamento, nós observamos que Deus faz questão de pontuar algumas coisas que talvez, pensando hoje em 2020, o ser humano tenha esquecido. E um desses aspectos que jamais podemos esquecer é de fato quem é Deus, a relação de Deus, o tamanho de Deus, a majestade, a grandiosidade, o que Deus é e o que eu sou. Deus está fazendo isso, Deus está mostrando para o povo. Deus faz questão e é importante aqui. Por que que Deus gosta disso? Porque é importante para nós termos a dimensão de quem Deus é. Porque isso faz com que algumas coisas ganhem uma perspectiva e um sentido completamente diferente. Talvez na dinâmica do dia a dia, talvez na dinâmica da nossa vida, a gente perca um pouco da dimensão exata de quem é Deus, da grandiosidade, do que isso está envolvido e assim mesmo da relação. Existem algumas questões quando nós estamos diante de organização de eventos, de valorização de marca. As pessoas que estudam, que estão no comércio, que trabalham com questões comerciais, talvez entendam um pouco do que eu vou falar agora. Existe uma ideia de que quando você populariza algo, quando você dá de mão beijada, você desvaloriza, né? Então, existem questões que às vezes são cobrados alguns preços simbólicos para que não fique desvalorizado determinadas coisas. Porque às vezes quando nós temos algum tipo de custo, nós valorizamos mais do que aquilo que nós simplesmente recebemos de mão beijada. Na relação do povo com Deus, alguns desses conceitos eles aparecem. Deus deixa bem claro ali, ei, vocês são isso aqui, viu? Deus está aqui, ó, em cima. E Deus está então traçando todo um planejamento. Nós temos aqui toda uma questão que envolve a relação. Várias vezes você pode observar no livro de Êxodo que Deus fala para o povo, olha gente, é o seguinte, eu serei o Deus de vocês, vocês serão meu povo. Inclusive, nós temos algo que vai surgir lá no Novo Testamento, né? Nós já temos aqui essa questão do somos raça eleita, sacerdócio real.
nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. O texto de Êxodo 19 já está reafirmando isso. Deus olha para o povo e diz: eu vou ser o Deus de vocês, mas existem alguns pré-requisitos para esse encontro. Existem algumas coisas que precisamos observar na nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus não é uma relação simplesmente que acontece, como a gente fala às vezes, né? Tem pessoas que a gente gosta de graça e a relação acontece. Não é esse o caso na relação com Deus. Não se trata de algo que simplesmente acontece. Existem coisas que precisamos observar, que o Senhor não abre mão. Existem aspectos na relação Deus e o homem que Deus nunca abriu mão. Isso a gente observa nesse texto. O primeiro ponto que a gente vai observar aqui é que Deus chega para Moisés e fala aqui, logo no início, Deus dá a seguinte palavra para Moisés. Ele diz aqui, versículo 3, Moisés subiu até Deus e o Senhor chamou o monte dizendo, assim falarás a casa e anunciarás aos israelitas, viste que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre as asas da águia e vos trouxeram a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança. Tem um condicional, preste atenção, existe uma condição. Se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Qual é o condicional aqui? O que é que Deus está dizendo? Queridos, eu sou Deus. Vocês serão meu povo, se ouvirdes os meus mandamentos. Era necessário que o povo manifestasse a disposição em obedecer. Gente, isso não caiu, isso não mudou. Um requisito fundamental para a relação com Deus envolve a obediência. Preste atenção, mesmo em 2020. A relação com Deus não envolve aquilo que eu quero fazer. Nós vivemos hoje uma época em que, filosoficamente, as coisas são questionadas e você, na verdade, questiona tudo, faz o que quer. Nós vivemos uma constante crise ou questionamento a respeito de princípios e pressupostos. Então, hoje se discute tudo. Hoje você tem ali o modo de ser da sociedade, hoje você tem aquelas questões que falam, os padrões, eles são questionados, eles são modificados, cada um vive a vida realmente como quer, isso é fato. Mas na relação com Deus não se trata mais de examinar algo e achar, não, isso aqui é legal, não, isso aqui não cabe mais hoje, isso aqui é bacana, isso aqui eu quero fazer, não, isso aqui é ultrapassado. A relação com Deus envolve obediência do que Ele manda, independente do ponto de vista social. Você quer se relacionar com Deus? Você quer de fato que Ele seja o seu Deus? Você precisa obedecer o que Ele lhe pede. E isso está ficando cada vez mais insuportável na sociedade. A obediência de princípios que não condizem mais com aquilo que as pessoas entendem ser corretas é quase que um crime. Deus reúne aquele povo todo para dizer que ele estaria à frente. Deus iria conceder a eles os 10 mandamentos, que é a base de todo e qualquer código até os dias de hoje. Mas para isso o povo precisa, nós queremos, nós vamos obedecer.
qual tem sido a sua disponibilidade em obedecer ao Senhor? A obediência a Deus muitas vezes envolve abrir mão de vontades e projetos pessoais, inclusive. A obediência de fato ao Senhor envolve mudar, inclusive, aquilo que entendemos como objetivo de vida. Porque na maioria das vezes o objetivo de vida pessoal, que envolve, claro, conforto, crescimento, ganho, lucro, prazer, dificilmente vai bater com uma vida como o próprio Cristo sugere. Então, existe disposição em obediência. O povo precisava tomar uma decisão. Então, o primeiro pré-requisito que nós temos em Êxodo 19 envolve a disponibilidade em obedecer. Você tem orado, você quer que Deus te abençoe, você quer que Deus te traga conforto, você quer que Deus te dê um emprego, você quer que Deus te dê saúde, você quer que Deus faça um monte de coisa, porque Ele é Deus e Ele pode. Mas como tem sido a sua relação com a obediência ao que Ele pede? O segundo ponto que nós encontramos em Êxodo 9 está no versículo, em Êxodo 19, está no versículo 9. Então o Senhor disse a Moisés: virei a ti numa nuvem espessa para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre creia em ti. Outro aspecto que Deus está mostrando ao povo é que o povo precisava ter uma sensibilidade a ouvir. Aqui entramos num outro ponto importante da relação. Queridos, não é possível se relacionar com Deus sem o desejo real de obediência e sem sensibilidade a escutar a sua voz. Era fundamental que o povo ouvisse Moisés. Inclusive de maneira simbólica e uma maneira literalmente, Deus está mexendo com os sentidos do povo. Deus está dando uma grande apresentação àquelas pessoas, né? É o momento das percepções sensoriais. O texto ele é muito... como é que eu posso dizer aqui? É um texto muito hollywoodiano. Parece uma cena de um grande filme, mas isso aconteceu. Deus está trabalhando. É um grande monte imponente, são nuvens escuras, é vento, é tremor, é toque. O povo está vendo, está acontecendo alguma coisa. Não é algo normal. A relação com Deus poderia ser diagnosticada de várias maneiras, menos como normal, como comum. Era algo extraordinário e o povo precisava ouvir. Deus disse para Moisés: olha, eu vou vir como uma nuvem aqui, que é para o povo prestar atenção no que você está falando. Se nós não escutamos, se nós somos destreinados ou perdemos a capacidade de ouvir a sensibilidade da voz de Deus, acabou tudo. Sensibilidade ao ouvir, querido. Que voz você tem escutado nesses dias? Qual é a voz que está tocando no seu coração? Lembro de um hino, né? Que doce voz tem, meu Senhor. A voz do Senhor está diferindo ali no meio dessa loucura de tantas vozes, sirene, medo, descontrole, desconforto, ansiedade. Você está conseguindo ouvir aquela voz do Senhor como a gente canta? Qual maior prazer? O hino que diz, né, que não tem coisa mais prazerosa do que ouvir a voz do Senhor chamando. Você está conseguindo discernir a voz de Deus nessa crise? Tantos hinos nós cantamos, clássicos, né? Manso e suave Jesus convidando. Essa questão da voz, do ouvir a voz de Deus. O povo precisava estar disposto a ter a sensibilidade. É por isso que Deus prepara e quebra tanta trava no deserto,
para o povo entender. Eu já falei isso aqui. Às vezes nós passamos por determinadas situações porque Deus está ali, nos moldando para que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz dele. As ovelhas ouvem, conhecem a voz do Mestre. O pré-requisito era ouvir e obedecer. O segundo, a sensibilidade para escutar. Então, envolve ouvir, obedecer, ouvir. E o versículo 10 traz uma outra novidade aqui, hein? E o Senhor também disse a Moisés: vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã, eles deverão lavar suas roupas. Aqui nós entramos numa área que envolve uma questão muito séria do nome chamado consagração. Deus está colocando princípios que no Antigo Testamento serão feitos quase que literais, e no Novo Testamento Jesus vai nos mostrar o coração disso, a necessidade da consagração, a necessidade de estarmos separados. Deus estava dizendo àquele povo: eu serei o seu Deus, se vocês me obedecerem, se vocês me ouvirem, se vocês se consagrarem. É diferente. É diferente. A relação com Deus não é uma relação qualquer, em que Deus faz tudo o que eu quero e eu também faço o que eu quero. Está errado. Consagração envolve um jeito de ser, um estilo de vida. O povo precisava entender que era diferente. Deus impõe limites. Não pode avançar o sinal, não pode sair de determinada área. A presença de Deus é santa. O capítulo 19 é um retrato brutal da diferença do Deus santo para o homem pecador. E a nova geração, ou o homem moderno, e nós nos incluímos nisso, talvez tenha perdido essa referência da santidade ao Senhor. Talvez tenha perdido a dimensão da diferença de quem é Deus e como é que nós muitas vezes ousamos levar a vida do jeito que levamos sem nos preocupar. Às vezes nós damos diante do Senhor as desculpas mais estapafúrdias. Às vezes nós colocamos diante de Deus desculpas para a nossa própria incapacidade, para a nossa falta de vontade, para a nossa falta de ânimo. A Bíblia vai dizer no Antigo Testamento: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E nós não temos, e hoje nós nos preocupamos mais nem esconder de que de fato muitas coisas acabam sendo de último plano, de que fazemos quando dá. Deus vai entender. O capítulo 19 de Êxodo mostra um Deus extremamente preocupado com o jeito de ser do povo. Deus está dando uma aula para Moisés. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, mas vocês precisam se preparar. Como tem sido a busca por isso? Como de fato você tem ousado se apresentar diante do Senhor? Tudo isso está acontecendo na base do Sinai, onde Deus está firmando um pacto com o seu povo. Esses aspectos são importantes para a nossa reflexão, queridos, para entendermos um pouco do que o Senhor também espera. E um último ponto, ainda no capítulo 19, que o Senhor espera que o povo fizesse, está no versículo 21. Versículo 21 vai dizer o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo, para não acontecer que ultrapasse os limites para vir até o Senhor, a fim de vê-lo, e muitos deles morram. Deus estava dizendo a Moisés: o povo precisa respeitar os limites e a presença de Deus.
Deus estava colocando ali a necessidade do povo entender que existem separações, que existem limites, que não é de qualquer jeito. Ah, mas por que não... Deus disse não vá até aqui, é simples, não vá. Ah, porque isso é um retrato. Deus é quem está dizendo não vá. É Deus quem manda. Hoje, nessa época do questionamento, né, nessa época dos direitos, em que tudo é questionado, a gente tem algumas dificuldades. Às vezes a gente precisa lembrar quem é que manda. É Deus. Ah, porque eu não concordo. Não interessa se você não concorda. É uma questão de obediência. Você pode discordar de uma lei, não seguir e arcar com as consequências. Deus chega para Moisés e diz, volta lá e deixa bem claro para o povo não pode passar daqui. Aqui é a minha presença. Deus está usando de uma maneira pedagógica para ensinar o povo. E para que tudo isso, pastor? Por que Deus está pondo tanta regra? Deus está, preste atenção nisso que eu acho lindo, Deus está aqui, iniciando oficialmente sua relação com o seu povo. Deus está dando ao povo a sua lei. Esse povo será conhecido como o povo dele. Deus está se preparando para firmar esta aliança e literalmente descer. Sabe o que eu acho bonito nesse texto? É que Deus dá um manual para Moisés, para o povo se separar, o povo vai se consagrar, vão lavar roupa, vão passar 3 dias em consagração, de maneira especial, eles vão se preparar da melhor maneira possível, eles vão fazer tudo o que Deus está mandando, e sabe o que acontece com o máximo de preparação que esse povo consegue? Sabe o que é que o máximo de preparação do povo consegue fazer? A presença de Deus descer. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque o mais alto, o mais profundo que nós consigamos nos preparar, nós não conseguimos subir. O máximo que nós conseguimos é fazer com que o Senhor desça, porque o Senhor é soberano. Nós jamais estaremos nessa altura e é o Senhor quem vem ao nosso encontro. Isso é fantástico. Tudo isso está acontecendo para que o Senhor desça, mas jamais nós conseguiremos subir, não temos esse poder. Numa época em que as pessoas dizem que somos o centro, numa época em que diz que a atenção de Deus é toda pra gente, numa época em que nós entendemos que somos filhos do rei e tudo tem que ser como a gente quer, a Bíblia está mostrando que não. É Deus quem é o soberano, é Deus quem é o todo-poderoso. E dentro desse poder, Ele nos ouve, Ele nos atende, conforme a vontade dEle, se nós estivermos preparados. Tem muita gente mal acostumada na igreja, ou com uma visão distorcida, entendendo que nós é que vamos fazer, nós não fazemos nada. É o Senhor quem faz. Mas Ele vem. É isso. Ele vem. Não de qualquer maneira, não para qualquer pessoa, mas quando nós entendemos isso e nos preparamos, o Senhor vem. E o texto diz que o Senhor desce. O povo entendeu e Deus se manifesta. Quando o povo entende, se prepara, Deus se manifesta. Em que estágio você está, meu querido? Você tem se preparado, você tem se consagrado, você entendeu aonde você está e quem é Deus? Ou você está aí decepcionado porque Deus não está fazendo o que você quer? Capítulo 19 nos ensina de um Deus soberano que nos ama e nos dá oportunidades. E quando essas oportunidades são aceitas e praticadas, a glória do Senhor vem. Que Deus possa te abençoar, que você possa entender o poder da obediência.
o poder de um coração de fato quebrantado e sensível à voz do Senhor. E que de fato você viva como povo de Deus, entendendo e obedecendo esse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos orar. E que você se lembre que não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, o nosso Deus é esse Deus soberano e poderoso, que tem todo o poder, que continua nos guardando e que continua nos livrando, em nome de Jesus. Então vamos orar mais uma vez. Eu vi que muitos pedidos aqui surgiram. Nós vamos continuar orando para esse Deus, o Deus que se manifestou no Sinai, o Deus que guiou o povo e continua até os dias de hoje, o Deus que nos ama e nos resgata e nos chama de filhos. Glória a Deus por isso. Feche seus olhos. Santo Deus, como é bom poder estudar a Tua Palavra. Como é bom poder ouvir, Pai, que o Senhor é um Deus tão poderoso e soberano. Mesmo diante em uma época em que somos ensinados que, na verdade, nós somos o centro, que o que importa é a nossa vontade, Tua Palavra nos lembra que não, é o Senhor. Mas a Tua Palavra nos lembra que o Senhor também nos dá oportunidades. Então, Pai, ajuda-nos. Coloca no nosso coração a disponibilidade e a obediência. Pai, ajuda-nos a entender a necessidade disso, de Te obedecermos. Desperta a sensibilidade, Pai, para ouvir a Tua Palavra, para que entendamos e não nos percamos com tantas vozes que falam ao nosso redor. Ajuda-nos a entender que, de fato, Pai, precisamos fazer aquilo que o Senhor quer. Ajuda-nos a entender que não se trata simplesmente de uma lâmpada mágica, de pedidos e desejos realizados, mas de uma relação. Que cada um aqui, de fato, faça parte do Teu povo. Ao mesmo tempo, Pai, coloca as pessoas que estão sofrendo. Temos pessoas que estão acompanhando agora, que estão com o coração quebrado, que estão tristes, decepcionadas, com família em crise, doentes, enlutadas, com sentimentos terríveis. Então clamamos ao Teu Santo Espírito, traz paz ao coração de cada um. Aos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, Pai, traz renovo, traz ânimo, traz recuperação. Que os Teus filhos se recuperem e possam testemunhar da Tua ação no nosso meio. Restaura, mantém as nossas famílias de pé. Nos dá sensibilidade de fazermos aquilo que é necessário. Continua guardando e protegendo o Seu povo. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, queridos. Que Deus continue abençoando. Muitos entraram aí no decorrer da transmissão e eu quero relembrar algumas informações, né? Esse domingo nós já teremos movimentação da equipe aqui. O pastor Laqueden estará de volta pregando, testemunhando aí da ação de Deus. Então a equipe estará no templo neste domingo, já para preparar os detalhes. E no primeiro domingo de agosto, em nome de Jesus, estaremos retornando às 18h30 com o nosso culto presencial. Fique atento, porque no domingo divulgaremos algumas informações a respeito daqueles que poderão estar conosco na volta. Nós teremos alguns pontos que ainda não serão possível voltar, né? Então, nós sabemos, os irmãos do grupo de risco, irmãos que estão enfermos, não teremos trabalho infantil no início, então temos uma série de questões, mas estaremos voltando em nome de Jesus. Por enquanto, no mês de agosto, a gente vai continuar, né,
com a dinâmica EBD virtual, os PGMs que estão se reunindo, preste atenção, a volta dos PGMs é virtual, ainda não é presencial, tá bom? Então, EBD pela internet, quarta e quinta-feira temos esse momento online, os homens estão se reunindo de maneira online, às terças-feiras também, mas estamos voltando. Então prepare-se aí, porque no primeiro domingo de agosto nós estaremos voltando aí com o nosso culto presencial, lembrando que as transmissões vieram para ficar, então fique tranquilo, porque também será transmitido, tá bom? Então que Deus te abençoe, uma ótima noite, em nome de Jesus. Lembre-se que o Deus do Sinai, o Deus Todo-Poderoso é o Deus que nós servimos e que o Senhor te abençoe e te proteja em nome de Jesus. Amém? Grande abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Até mais.